podcast de hoje, nós temos uma convidada super especial, super recomendada e muito ansiosamente aguardada. É a doutora Abiqueila da Silva Conceição. Apesar de linda e jovem, ela atua numa área extremamente dolorosa e muito séria. Afinal, ela é oncologista do Hospital Alberto Cavalcante. Bem-vinda, Abiqueila. Obrigada. A primeira coisa que eu achei maravilhosa é o significado do seu nome. Conta aí pra gente. Filha da Fortaleza é o significado do meu nome. Esse é um nome que foi tirado da Bíblia, inclusive, tá? Minha mãe encontrou esse nome na Bíblia e eu procurei o significado e me apaixonei pelo significado. E na área que eu atuo, tem me ajudado muito. Exatamente, dá essa força toda, sim, né? E a fortaleza vem do Senhor. Sim. Tá, me fala uma coisa. Trabalhar numa área tão específica demandou tempo e capacitação. Sim. Muito estudo. Sim, muito estudo. Eu estudei 6 anos de medicina na Universidade Federal de São João del Rei. O campus fica em Divinópolis. Depois fiz mais 2 anos de clínica médica no Hospital São João de Deus, também em Divinópolis. E mais 3 anos de oncologia no Hospital Alberto Cavalcante, aqui em Belo Horizonte. Mas o que te levou a escolher essa área que causa tanto pânico, tanto temor em quem ouve falar? Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia bem a área que eu queria. Eu só tinha certeza que eu queria ser médica. Isso. Okay. E foi chegando no decorrer do curso, eu via cada um escolhendo uma área e eu ficava até entristecida, porque eu não tinha uma definição do que eu queria fazer. No final do curso, os meus colegas começaram a passar nos estágios e a gente era divididos em turmas para estágios completamente diferentes de áreas. E um dos meus amigos, o Leandro Henrique, na época, hoje ele é otorrino, e ele fez o estágio, passou na parte da oncologia, e quando ele chegou na oncologia, ele olhou para aquele cenário e disse, nossa, eu tenho uma amiga que cabe aqui dentro, né? Ele viu em você a vocação. Exatamente, ele percebeu isso antes de mim, inclusive. E aí ele me avisou, ele conversou, olha, quando você passar no estágio da oncologia, eu acho que você vai amar. E realmente é uma área que assim, eu fui conquistada pela especialidade, né? Eu gosto do perfil do paciente oncológico, né? A gente tem a sensação de contribuir com aquela pessoa, né? Tem uma parte na medicina, embora a gente não ganhe mal, mas existe uma recompensa que ela é muito superior à parte financeira. A parte financeira, né? E é o fato de você sentir que está ajudando alguém, que está contribuindo com a vida de alguém, mesmo quando você não pode, às vezes, curar. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, a doença oncológica, o câncer, não necessariamente é uma sentença de morte. Nem sempre é uma sentença de morte. Não é uma sentença de morte, né? Nós conseguimos, em estágios bem iniciais da doença oncológica, você consegue realmente curar o indivíduo com os tratamentos que tem disponíveis. Mas se em algum momento eu não conseguir curar com aquilo que eu tenho de recurso na medicina, eu sei que eu posso ajudar e transformar a vida dessa pessoa melhor no cenário difícil que ela está passando. Né? E isso, mesmo nesses cenários difíceis, me traz uma sensação de realização pessoal. A oncologia é uma realização pessoal para mim hoje. Mesmo com toda essa tranquilidade, essa eficiência em falar nisso, a pessoa que recebe o diagnóstico de câncer, ela precisa de uma médica como você, que acredita que tem chances, que tem paliativos, que tem cura. Sim. Mas você transita por um ambiente cheio de dor. Como é que é isso? Como é que suas emoções ficam? No período da residência, eu sofri muito. Né? O primeiro ano da residência de oncologia, a gente literalmente fica dentro da enfermaria. Então, a enfermaria é um ambiente onde você está com um paciente geralmente mais fragilizado, mais complicado, com um quadro um pouco mais avançado na maioria das vezes. Né? Então, o índice, às vezes, de mortalidade na enfermaria é um pouco alto. Então, como é que você recebeu essa... Nossa, eu me lembro que na residência médica, eu tinha paciente que eu ia para o corredor, eu chorava, eu me apoiava em amigos, em colegas de trabalho. E assim, ser profissional troca. É difícil nessa hora, né? É muito difícil pro corredor. Né? Eu saía para o corredor. Porque a gente entende que o familiar e que aquele indivíduo, ele precisa do nosso apoio, do nosso suporte. Né? Então,
mesmo que a gente sofra com aquele processo. Não é que o médico ele não sofre com esses processos. É que a gente aprende a ressignificar a nossa função para aquela pessoa. Não é? É muito mais importante que naquele momento eu seja alguém que acolhe, eu seja alguém que dê força, eu seja alguém que ampare, que console, do que trazer para eles as minhas lágrimas e as minhas emoções. Parece que se chorar tem empatia, mas o que eles precisam ali naquele momento é do profissionalismo, daquele cuidado para que haja uma esperança, né? Sim, é a esperança do cuidado. Eu digo que no câncer, na luta contra o câncer, existe a guerra de cuidar do indivíduo e dentro dessa guerra existem inúmeras batalhas. A batalha de tratamento específico, a batalha, né, de cuidados com a família. Então, às vezes nós perdemos algumas batalhas. Por exemplo, quando eu estou com uma doença que eu usei todas as minhas linhas de tratamento e que eu, de fato, não tenho uma proposta para acrescentar de tratamento específico para o câncer, eu perco aquela batalha, mas eu não posso perder a guerra de cuidar daquele indivíduo. O indivíduo é o centro da história, né? Não pode ser o câncer. Verdade. Não pode ser o câncer. Então, dar dignidade para essa pessoa, dar conforto, tirar a dor, acolher a angústia, acolher a ansiedade, né? Cuidar dessa pessoa, que é o que a equipe de cuidados paliativos faz tão brilhantemente. Também. Dá uma rede de apoio para esse paciente. É uma rede de apoio. É uma rede de apoio. Né? Então, perder a guerra de cuidar do indivíduo, jamais. Às vezes eu não consigo, com o que eu tenho de tratamento disponível na ciência, curar um determinado câncer avançado. Sim, mas perder de cuidar daquela pessoa, jamais. Na sua experiência, quem recebe pior o diagnóstico, o homem ou a mulher? Olha, isso é muito variável. Relativo, né? É muito relativo. Uma coisa interessante que eu já reparei com relação a essa diferença do sexo, pelo menos nos ambulatórios, ou nos consultórios de oncologia, porque é o seguinte, é tão interessante como o homem ele termina se amparando muito na figura da mulher. Entendo. Ele está doente, mas ele tem que ter um apoio, um suporte, um cuidado, né? Eu acho engraçado que às vezes a mulher é a portadora da doença, ela está com um diagnóstico oncológico e o esposo vem como acompanhante. Ele literalmente senta ao lado e ela conversa comigo, ela fala o que sente e ele está ali ao lado dando apoio moral. Quando é o contrário, quando o esposo que é o paciente, né, é o meu cliente, e a esposa é a acompanhante, às vezes acontece muito de eu perguntar, e aí, o que você está sentindo? Ele vira assim para ela como se dissesse assim, ela vai te contar. Né? Então, isso aí eu já reparei muito nos consultórios de oncologia, né? Mas faz muita diferença o suporte da família nesse processo, né? Não dá para separar quem que mais, é muito variável, né? Cada um mais recebe de um jeito, né? As pessoas recebem esse diagnóstico de maneiras muito diferentes. Uma curiosidade, é mito ou é verdade que o câncer só dói na fase final? É mito, tá? Não necessariamente o câncer está atrelado à dor. Tá? Sério? Não necessariamente. Tanto que algumas mulheres têm um nódulo na mama, por exemplo, não perceberam, não tem nada doendo, não tem nada incomodando, e estão com diagnóstico oncológico. Tem ali uma doença oncológica, né? Mesmo que não tenha sido diagnosticada ainda, ou feito uma biópsia, não tem um diagnóstico definido. Mas tem ali uma doença oncológica que não causou incômodo nenhum. E pode continuar assim por anos? E pode continuar assim por um bom tempo. Mas tem também a doença oncológica que ela já, principalmente quando é uma doença oncológica já avançada, quando é um câncer com ou localmente muito grande, invadindo algumas estruturas, ou quando tem metástases para outros locais, aí é comum o indivíduo ter sintomas de dor, ter alguns sintomas específicos, dependendo do local onde essa doença está acometendo, né? O órgão que essa doença está acometendo. Então, se tem uma doença acometendo o pulmão,
Às vezes o indivíduo vai estar com tosse, vai estar com sensação de falta de ar, com sensação de cansaço, com sensação de dor no peito. Com todos os sintomas inerentes ao órgão onde ele está. Cometendo. Não tinha pensado nisso, faz todo sentido, né? Claro. Exatamente. Né? Então, o indivíduo, por exemplo, que tem um câncer no intestino, ele pode estar tendo dificuldade para evacuar. Sim. Né? E não está nem sabendo que é a doença que está ali. Exatamente. Uma dor abdominal que ele não consegue explicar. Né? Tá saindo sangue nas fezes. Entendeu? Sintoma para ir para o médico. Sintomas para procurar médico. Você é referência no melanoma, no tratamento do melanoma. Eu atendo todos os tipos de tumores. No Hospital Alberto Cavalcante, isso em um serviço privado, todos os tipos de tumores. No Hospital Alberto Cavalcante, eu tenho um ambulatório de melanoma e tumores de pele. Tá, o melanoma é um grave ou agressivo? É um câncer de pele extremamente agressivo. Né? Leva a óbito ou é só na pele e tem jeito de tirar? Leva a óbito. O melanoma, dependendo do estágio em que ele é diagnosticado, é o tipo de doença que pode dar metástase para qualquer lugar. Sério? A gente pensa assim, câncer de pele é o mais tranquilo? Não. Sabe aquela famosa pinta, como o pessoal, né, costuma dizer, e às vezes, ele parece um sinal, às vezes, na pele, parece um sinal, mas esse sinal pode ter uma coloração diferente ali na própria pele, né? E ele surge ou ele já existia antes? Não, ele surge. Do nada. Você começa a observar, tem uma pintinha aqui. Essa pintinha está aqui há mais tempo. Está crescendo, está com as bordas irregulares. Quer dizer, há uma evolução. Há uma evolução daquilo ali. Tem que procurar um dermatologista para descartar a possibilidade de que aquilo ali seja um melanoma. Né? O melanoma pode dar metástase para a cabeça, pode dar metástase para o pulmão, pode dar metástase para o osso, pode dar metástase para o pâncreas, pode dar metástase para qualquer lugar. Né? Então, é uma doença extremamente agressiva. Quer dizer, esse tipo de diagnóstico não é para trazer tranquilidade, é para trazer cuidados. É para trazer cuidados, isso. Então, nesse hospital, Alberto Cavalcante, eu atuo junto com o cirurgião oncológico, com a dermatologista no cuidado desse grupo de pacientes. Câncer de pele, o mais comum, que é o carcinoma basocelular, que é esse que a gente fica tomando sol a vida inteira, ou na praia, ou na roça, sem passar protetor solar, né? Vai ficando aquelas manchinhas na pele um pouco mais escurecidas, e que a gente tem que procurar o dermatologista também para investigar, porque o carcinoma basocelular é um câncer de pele muito comum, mas facilmente tratado, quando diagnosticado ali, né, logo precocemente. Então, a gente vai lá e tira aquela lesão. Quando você fala precocemente, quer dizer que se não diagnosticado precocemente, a coisa evolui. Em geral, o carcinoma basocelular ele não é muito o tipo de câncer que dá metástase. Okay. É muito raro. Né? Assim como o carcinoma espinocelular, que também é um câncer de pele, só que ele é um pouco mais agressivo, uma personalidade mais brava, vamos dizer assim, né? Do que o carcinoma basocelular. Tá. Então, ele tem uma personalidade um pouco mais brava que o carcinoma basocelular, mas também, se vai ao dermatologista, olha essas lesões direitinho e consegue tirar com margens livres, fazer uma cirurgia ali no local, tirar com margens livres, está resolvido. Na grande maioria das vezes. O melanoma de todos eles é, de fato, o tumor de pele que mais preocupa a gente, pelo perfil de agressividade, e pelo potencial que esse câncer tem para dar metástase em outros lugares. Espalhar para tudo quanto é canto. Exatamente, ao contrário dos outros dois que eu citei ali atrás, né? Que é o basocelular e o espinocelular. E todos eles têm uma coisa em comum, que é essa ligação com o sol, com a nossa ausência de protetor solar. Agora, por exemplo, no mês de dezembro, né? Nós estamos no mês de dezembro. É um mês que a gente dedica uma campanha para prevenção e cuidados com esses tumores de pele, né? Então, protetor solar, cuidado com a praia, né? Tentar um chapéu, protetor solar, uma blusa de proteção, né? Ultravioleta. Sim, hidratar bastante, né? Evitar que as áreas expostas da pele não estejam com protetor solar adequado. Então, são preocupações pertinentes, principalmente que nos chamam a atenção nessa época do ano por causa do nosso período de praia. A gente veio do Outubro Rosa para as mulheres, Novembro Azul para os homens e dezembro é para a família inteira. É para a família inteira, exatamente. Luz não causa câncer.
O que acontece é que a gente, até mesmo dentro, né, nessa ambientes, iluminação, a gente indica protetor solar, tá? Por causa de manchas, mas não de câncer. Sim, menos por causa do câncer. O sol é realmente nosso vilão maior. Tá, você trabalha com essa área, mas tem crianças também? Sim, tem crianças também. Eu não atuo na área de pediatria. Sabe que eu fico feliz? Porque você é tão doce no jeito de expor e tão leve, e seria muito cruel você trabalhar com crianças, porque é muito doloroso, né? Numa clínica onde eu trabalho, tem um dia que vai o oncopediatra, né? Sim. Esse indivíduo que se dedica ao cuidado da criança com câncer. E às vezes eu olho assim, aquela criança doce, inocente, com a Barbie na mão, né? Caminhando para consulta, para se preparar para uma sala de quimioterapia. Realmente é uma área mais pesada. Você falou que tem um versículo na Bíblia que te chama a atenção para o cuidado que nós devemos ter. Sim. Fala isso. Sim, é o 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Né? Não sabemos que somos templo do Espírito Santo de Deus e que não somos de nós mesmos. Né? Então, o versículo nos chama a atenção para a nossa responsabilidade com o templo do Espírito Santo de Deus. Então, tem alguns cuidados e tem algumas prevenções que, como donos, né, como cuidadores, como tutores, mordomos, né? Como mordomos desse templo, né, que a gente tem que estar atento, né, e cuidar de uma maneira especial do templo do Espírito Santo de Deus. Hoje em dia, por exemplo, relacionada à doença oncológica, nós temos fatores que eles aumentam a chance desse indivíduo ter um câncer. Por exemplo, cigarros. Quem fuma cigarro. Cigarro, eu costumo falar em consultório, cigarro para mim é igual aquele jogo da roleta russa. Você engata uma bala, mira e puxa o gatilho. E tem que rezar para ela não sair. Para não ser a bala que está engatada. Não é? Por quê? Câncer de bexiga, câncer de cabeça, pescoço em geral, boca, laringe, língua, faringe, tudo. Tudo é provocado pelo cigarro? O cigarro é o grande fator de risco desse grande vilão. Um grande vilão. Aquelas fotos horrorosas que colocaram não fizeram o povo desistir? Não. Câncer de pulmão, né? Fora as outras doenças, né, que não tem necessariamente relação com a doença oncológica, né? Como as doenças cardiovasculares, que o cigarro está ali, né? Os infartos da vida e outros problemas de saúde. Tá, primeiro o fumo, então, cigarro. Cigarro. Segundo. Bebida alcoólica. Também traz consequências? Também traz consequências da parte da doença oncológica. A nossa alimentação. Hoje em dia todo mundo... Eu ia perguntar isso. A nossa alimentação. Hoje em dia, as pessoas falam assim, mas doutora, por que tanto câncer? Verdade. Antigamente não tinha tanto dessa doença. Tem duas questões que eu acho que nós temos que levar em consideração. Uma, que antigamente, como diz o pessoal, muitos dos nossos avós ou bisavós partiam sem um diagnóstico. E às vezes até tinham uma doença. Eram portadores da doença, mas não tinham diagnóstico. Mas não existia todo esse acesso à saúde, né? Essas campanhas que hoje, por exemplo, a campanha do câncer de mama é de 1990, a campanha do de próstata, do Novembro Azul é de 2003. Então, muito recente. É tudo muito recente, né? Então, como não tinha acesso a nada disso, esses diagnósticos eles eram mais raros, mais difíceis de serem feitos. Mas também os hábitos de vida mudaram, né? E contribuem para o aumento. Então, os nossos avós, bisavós comiam o arroz, o feijão, a carne, a verdura, o legume, trabalhava na roça, se movimentava, estava ali o dia inteiro fazendo algum tipo de atividade. Hoje, nós saímos exaustos do trabalho, passamos no McDonald's, trazemos um sanduíche, um pote de Coca-Cola. Misericórdia. E a batata frita. Ai. Né? Um combo bomba. Isso serve para todos os fast foods que eu estou falando, né? Claro. E aí você vê que nosso hábito mudou. O nosso hábito de vida mudou.
a gente não levanta mais nem para mudar o canal da televisão. Tá com o controle na mão. O banco tá na palma da mão. Verdade verdadeira. A gente não tem que se deslocar, né? Então, nós estamos ficando mais sedentários e nos alimentando pior. Né? Então, nossos hábitos de vida mudaram. O sobrepeso e a obesidade é fator de risco para uma série de doenças oncológicas. Câncer de endométrio, câncer de pâncreas, câncer de intestino, né? Câncer de próstata, câncer de reto. Então, olha o tanto de tumor associado a isso. E essa obesidade, sedentarismo contribui para que ela aumente, né? Sim. Hoje, os meninos não querem mais jogar bola. Adolescente quer estar sentado ali com o celular na mão rede jogando. Social. Né? A gente está treinando o dedo. Só o dedinho. Resolve nada, né? E é tão bonitinho que até os meninos, carrinho de bebê, já estão passando o dedinho no... Você entrega um iPhone pro menino novinho. Não, você viaja de avião para qualquer lugar do país ou do mundo, tem uma criancinha bebê com um iPad ou um celular na mão. Para entretenimento, né? Isso, a minha adolescência era correndo, era jogando bola, né? Era jogando vôlei, era fazendo atividade física, era brincando. A minha infância foi assim. Mas hoje, a obesidade, ela está, inclusive, no mundo infantil, né? No meio infantil. Né? As crianças não correm mais. Elas têm um iPad, Você falou do fast food, mas quase toda a nossa alimentação está contaminada. Sim, ainda tem essa questão, né? Dos agrotóxicos, dos enlatados. A gente está numa era em que todo mundo quer tudo muito rápido e tudo muito prático. Então, você vai no supermercado, tá ali uma latinha com uma refeição enlatado cheio de conservantes, alguns deles cancerígenos, né? Cancerígenos. Então, o morango que você compra para comer, você tem que passar umas meia hora lavando aquilo ali, porque está muito cheio de agrotóxicos para ficar vermelhinho, bonitinho para você comer, né? Então, sim. Então, a nossa alimentação piorou pelo nosso acesso a esses enlatados, pela questão dos agrotóxicos. A comida, comer comida boa hoje em dia é caro. Comer comida boa é caro. Né? E mesmo quando você quer fazer a comida com qualidade em casa, o que você adquire já vem contaminado. Já vem, sim. Então nós estamos num beco meio sem saída. Né? Então, tentar estratégias seria a gente tentar evitar essas comidas enlatadas, com muitos conservantes, né? Comer aquilo que Deus colocou na terra. E, de preferência, com o mínimo de agrotóxicos, porque Ele não deixou agrotóxicos na terra. Comida orgânica. De preferência. Nossa, que Deus. É caro. Caríssimo, isso que eu ia falar. Você entende? Que não cabe na mesa de todo brasileiro. E a gente entende isso, né? Não cabe na mesa de todo brasileiro. Mas tem uns cuidados, né? Põe lá de molho para tirar o agrotóxico. Sim. Higienizar muito bem aquela alimentação, sim. Né? E ainda é melhor comer esse morango, né? Do que, por exemplo, abrir os biscoitos recheados, os pacotes de biscoitos recheados, né? A gente está muito cercado, né? Do açúcar, do carboidrato. Isso dá uma sensaçãozinha de prazer. O açúcar dá uma sensação de prazer, né? Mas é terrível. Terrível. O açúcar é cancerígeno? Não me fala isso. Terrível. Então, isso é uma fala muito comum. Doutora, o açúcar é a comida do câncer. O problema é o que o açúcar causa no nosso organismo, tá? Então, por exemplo, vou citar uma questão muito prática e que eu falo demais com os pacientes oncológicos, em especial os pacientes com câncer de mama. Tem um grupo de pacientes com câncer de mama que responde àquela doença, a identidade daquela doença, a personalidade daquela doença. Aquela doença come hormônio. Tá. Né? Então, tem câncer de mama que come hormônio. A doença se alimenta de hormônio. Qualquer tipo? Em especial, o que a gente chama de receptor hormonal positivo. Isso é uma identidade da doença oncológica. Não é todo câncer de mama que tem essa identidade, mas existe esse grupo. Então, acontece que o nosso tecido adiposo de gordura, ele produz hormônio. Ele produz um hormônio chamado estrógeno. Então, o nosso tecido de gordura
é uma fabricazinha de estrógeno. O nosso nada que você não tem, mas o meu eu tô sentindo perigo no negócio aí, tá? Comida de câncer de mama, de câncer de endométrio, entendeu? Então, por isso que mulheres que tiveram câncer de mama, que têm histórico de câncer de mama na família, primeira coisa, não pode ficar sem fazer atividade física, não pode ficar comendo esse tanto de açúcar, porque a questão do açúcar é que esse carboidrato todo que você não gasta durante o dia, que você não consome essa energia, ele é estocado em forma de gordura. Uhum. A minha fabricazinha de hormônio, ai. Comida de câncer, né, de mama. Então, é atentar a esses cuidados, sabe? É atentar a cuidados de prevenção. Prevenir, gente, é melhor do que tratar. Prevenir sempre, né? É melhor do que tratar sempre, né? Se nós investíssemos dinheiro em prevenção, sai muito mais barato e sai muito mais feliz para o indivíduo do que ter que tratar uma doença oncológica. Você falou que o nosso governo, seja ele qual foi, em 1990 estabeleceu uma campanha de prevenção ao câncer de mama. Em 2000 e pouquinho, para o câncer de próstata. Você acha que as campanhas e os investimentos do governo são suficientes? Na verdade, essas duas campanhas, a de próstata surgiu na Austrália em 2003, esse novembro, essa ideia do Novembro Azul. Nem foi trouxe para cá. Depois foi que nós importamos. E a campanha do Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos na década de 90. Depois nós importamos também, né? Tá. Eu tô achando que a gente está bem desse jeito, não é tão bem na fita assim não, né? Então, ainda acho que existe um esforço, né, da política brasileira, né, na prevenção, na campanha, né? Na campanha de prevenção. Se chega a todos... É outra história, né? É outra história, né? Mas a cada ano nós temos tentado, pelo menos, espalhar pelos meios de comunicação, né? A questão é o acesso, né? Com essa evolução tanto da tecnologia, da gente estar com a informação na palma da mão, está ajudando? Você acha que está agilizando? Sim, está agilizando, mas nem todo mundo tem acesso do mesmo jeito. Verdade, cada um escolhe lá o que quer consumir, né? Isso, e tem também a questão de que dependendo do nível sociocultural, do local, por exemplo, no interior de estados, né, mais precários com recursos de saúde, é muito mais difícil, né, de realização de alguns exames, dessas pacientes terem um diagnóstico mais precoce, do que em grandes centros, que às vezes é muito mais acessível a realização desses exames de prevenção, por exemplo, né? Mulher, por exemplo, câncer de mama. Qual é a nossa política brasileira para a prevenção de câncer de mama? Mamografia anual a partir dos 50 anos. A gente até faz numa idade menor, tá? 40, 45, eu começo com 40, 45, mas no protocolo, né, do Outubro Rosa, é a partir dos 50 anos até os 69 anos, essa mamografia anual, né, a mulher. A prevenção do câncer de colo de útero, por exemplo. Vamos ficar atento com os nossos meninos e meninas, né? A vacina para HPV não é para estimular o seu filho a ter relação sexual com 9 anos e 14 anos. Não. É porque o câncer de colo de útero tem uma ligação muito íntima com relação ao vírus do HPV. E a gente precisa imunizar essas crianças e adolescentes antes que eles cheguem à fase adulta, quando vão ter um relacionamento sério, vão entrar num casamento. E aí sim, em algum momento, podem ter contato com esse vírus. E sim, esse vírus é um dos principais fatores de risco para o câncer de colo de útero, por exemplo. Então, a vacina dos 9 aos 14 anos, ela é bem-vinda, tanto para os meninos como para as meninas, tá? A mulher, a partir dos 25 anos, ir ao consultório ginecológico, colher o exame preventivo. Gente, é muito triste a gente perder hoje em dia, no Brasil, paciente por causa de câncer de colo de útero. Assim, é verdade. É muito triste, porque é um câncer que você consegue diagnosticar quando precocemente, cura. Você entendeu? As pessoas têm uma ideia equivocada de que uma vez com o diagnóstico de câncer, você jamais terá cura. Não, essa é uma ideia equivocada e a gente precisa desmistificar isso na cabeça das pessoas.
entendeu? Não, a grande questão do câncer é em que momento você faz esse diagnóstico. Se é um câncer de mama muito inicial, então a chance de cura dessa pessoa é muito alta. Por isso que a gente aconselha, né? Faz o exame da mamografia, vai ao médico, né? O autoexame, não tomem o autoexame como, eu palpei a minha mama durante o banho e não tem nada, tá tudo bem, eu não vou fazer o exame. Não. Seu dedo não é tão sensível para a percepção de nódulos muito pequenos. Verdade. Né? Quando a mulher vem notar um nódulo na mama, esse nódulo já está grande. Uhum. Tá bom? Então, homens, por exemplo. Homens. Nós acabamos de sair do Novembro Azul, né? Homens, a partir dos 50 anos, PSA, que é o antígeno prostático específico, que é o exame de sangue, mas só o exame de sangue não é suficiente. Vai ser suficiente. Precisa ir anualmente ao urologista. Os homens têm que deixar o preconceito de lado. Sim, o toque retal é muito importante. O toque para o exame do homem é muito importante. Se na família desse homem, pais, tios, todo mundo tinha um grupo de homens com câncer de próstata, essa idade tem que ser inclusive mais precoce. 45 anos já começa a procurar esse urologista. Já começa a fazer anualmente esse exame de PSA. Entendeu? Então são cuidados que nós temos que ter com o templo do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos deu essa responsabilidade. Verdade. Né? Essa responsabilidade com que eu vou me alimentar, essa responsabilidade de como eu vou me exercitar, essa responsabilidade de com que frequência eu vou ao médico. Né? Esses cuidados, eles são nossos. É muito incoerente a gente não ter cuidado com o templo do Espírito Santo de Deus e depois estar na fila para pedir oração para Deus curar uma série de doenças que nós poderíamos ter evitado. Tem aquelas que são inevitáveis. Okay. Né? E que por mais que você tenha paciente no consultório que nunca fumou, nunca bebeu, fez os exames direitinho, ia ao médico direitinho e mesmo assim teve um diagnóstico oncológico. Então, isso pode acontecer, claro. Mas tem aquele, né? O indivíduo que está o dia inteiro pitando, como diz, né? Meus pacientes, eu pito o dia inteiro, doutor. Está procurando, né? Você pode estar procurando um problema grande para resolver depois. Ou, às vezes, nem conseguir resolver completamente. A gente está quase terminando. Mas para fechar com chave de ouro, que você já deu dicas maravilhosas, vai ficar para sempre na minha cabeça que eu tenho que ir para o médico urgente. Deixa aqui um recado para o pessoal que está nos ouvindo. Um recado de esperança, como você já deixou vários aqui durante a conversão. Sim. O segredo do tratamento e da cura para o câncer em especial é a prevenção. É o nosso cuidado com a prevenção. É o cuidado com que você está se alimentando. Né? Então, escolha comida saudável. O que é comida saudável? Né? Evite o máximo, né, desses enlatados, de carboidratos. Reduz um pouco o carboidrato, tem que ter um equilíbrio da coisa. Né? Bebida alcoólica, o cigarro. Tome cuidado com a atividade física. A atividade física é essencial na prevenção dessas doenças, até porque o sedentarismo complica e muito a questão, né, das chances desses diagnósticos oncológicos, tá? Cuidado com sobrepeso, cuidado com obesidade, né? Cuidado com a sua saúde. Procure um médico ao qualquer sinal de alarme, claro, mas nessas campanhas em especial de prevenção, vamos lá, mulheres, vamos fazer nossa mamografia anual, né? Tá com 50 anos ou até menos, 45, 40 anos, vamos lá fazer nossa mamografia anual. O exame de preventivo, de coleta, né, de material para a gente diagnosticar câncer de colo de útero, vamos ao ginecologista. Né? Homens, não tem como fugir do urologista a partir dos 50, ou se você tem uma história de câncer de próstata na família, a partir dos 45, anualmente ao urologista e o exame de PSA. Então, pois é, se a gente tem que fazer o Papa Nicolau, por que os meninos não, né? Verdade. Então, olha só, a gente recebeu aqui no Conversão hoje a doutora Abiqueila, e filha da Fortaleza. Então, se você precisar de uma médica num momento terrível como esse de diagnóstico de câncer, ou um diagnóstico oncológico, né? Procure a nossa amiga aqui, porque ela vai mandar você para um lugar cheio de esperança. Ela não vai deixar você abandonado, porque o que deu para perceber aqui, que ela preocupa-se
com você, como indivíduo, como pessoa. E isso é raro, hein? Muito obrigada pela participação. Eu agradeço a você, agradeço o pastor Jorge Linhares, né? É alguém que eu amo de coração. Legal, muito obrigada. Eu agradeço. Gente, olha só, não deixe de curtir a doutora Abi Keila e até a próxima.